O pastor Andrew disse que ele é o novo e eu sou o velho. Quem esteve aqui ontem? Levante a mão, só para a gente. Pronto, então vocês estão de prova, tá? Aí eu pergunto, quem é que anda esquecendo as coisas? Isso é a idade, né? Então, só um detalhe para que ele lembre disso, né? Eu estava falando para a Ananda ali, eu falei, ué, ele não falou que ele era o jovem? Irmãos, que privilégio poder estar aqui com vocês. Quem não esteve ontem? Levante a mão aí para a gente ir. Então tem muita gente que não esteve ontem. Vocês estão com aquela foto da minha família aí? Coloca aí só para quem não esteve ontem. Quem esteve ontem, se esquecer é pecado, porque vocês já tiveram o privilégio. Então, para quem não esteve ontem, essa é a minha família, Patrícia, minha esposa, ela é psicóloga, ela trabalha direcionou sua linha de pesquisa com mulheres, tá? Então as mulheres aqui que precisarem de ajuda. Esse cara bonito aí no meio sou eu, alguns quilos a menos. O Guilherme, aquele ali em cima, tá? Ele trabalha com marketing digital. E o David, esse daqui, ele é técnico em mecânica. Então essa é minha família, e toda a família manda um abraço aqui para IP12. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Então, ontem nós estivemos aqui e eu louvo a Deus pelo grande sacrifício que o pastor Andy colocou, o presbítero Cleiton na minha vida, né? Ele é lá de Cortês. Para quem não entende o que é Barra de Guabiraba, a melhor cidade do Brasil, Barra de Guabiraba é o seguinte, gente, eu tenho 47 anos, tá? Casei aos 21 e sou o homem mais feliz há 25 anos. Fiz 25 anos em fevereiro. Minha esposa pergunta todo dia, e aí? Eu falei, casaria novamente. Até agora você não me fez raiva, mas se me fizer raiva daqui para frente eu vou pensar diferente. Mas até agora eu casaria novamente. Então, eu tenho 47 anos, há 47 anos, Barra de Guabiraba não passa de 15 mil habitantes, é 13, 15, 13, por aí. Eu costumo dizer o seguinte, a quantidade de gente que nasce morre, porque o censo do IBGE não muda, gente, é impressionante. Se você tiver uma curiosidade depois, entrar lá no Google e pesquisar assim, habitantes de Barra do Guabiraba, vai estar nessa casa aí, entre 13, 15, por aí, tá? Cortês, eu não sei se é a mesma coisa ou um pouco maior, mas há uma rixa entre os moradores de Barra e de Cortês que até hoje a gente não resolveu, né? Por isso que eu costumo dizer assim, ele é gente boa, eu acho que é o único de Cortês que é gente boa, né? Aí eu falei, meu irmão, como é que o pastor André me coloca um sacrifício desse, colocar alguém de Cortês tomando conta de um guabirabense, para você ver como Deus muda a história, né? Deus é muito generoso com a gente. Ele diz que ele nasceu em Bonito, por isso que ele é bonito, e ele morou em Cortês, por isso que ele é Cortês. Aí eu falei assim para ele ontem, meu irmão, eu estou muito feliz por você. Ele, por quê, pastor? Porque você tem uma autoestima muito boa, viu? Imagina, não é não? Porque assim, a gente olha para ele, Deus teve muita misericórdia, enviou uma mulher, no mínimo para ele, para que ele casasse, tivesse filhos, né? Irmãos, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Ontem nós falamos sobre o texto do Salmo 133. Estamos nessa série, Viver em Comunidade. Hoje o nosso tema é Juntos Somos Melhores. Tá? Decore isso aí, juntos somos melhores. O texto é de 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai ler do verso 12 a 27. A princípio do 12 ao 27. Tá? Diz assim o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um,
só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, o que é que o texto diz? Todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aplica a tua palavra, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pesquisador bíblico conhecido como William MacDonald, ele diz assim: assim como o corpo humano é um instrumento pelo qual a pessoa se expressa a outros, o corpo de Cristo é o instrumento na terra pela qual ele escolhe revelar-se ao mundo. O que é que William MacDonald está dizendo aqui? Nós só nos comunicamos com as outras pessoas porque nós temos um corpo. Não é verdade? O morto se comunica? Não. Você imagina você conversando com o morto. Você vai a um sepultamento, de repente você está ali chorando, passando a mão às vezes no corpo, com muita saudade já no coração, aquela dor apertando. Você diz assim: vou sentir muita saudade de você. Aí o morto abre os olhos e diz assim: eu também. Você vai fazer muita falta. Aí o morto diz para você: eu também vou sentir muito sua falta. Não se preocupa não. 2 horas da manhã eu vou te visitar, vou pegar no teu pé. O que era que você faria? Primeiro, você corria. Talvez você diga assim: eu não. Eu duvido que tenha um corajoso que fique. Se na hora, naquele momento, ele abrir os olhos e falar assim: que saudade que eu estava de você. Você, ao invés de abraçar, crendo que Deus ressuscitou, você corria desesperado, dizia assim: me ajuda porque ele está falando. Veja, só abrindo um parêntese aqui. Você viu que a gente tem pouca fé? Porque a gente ora para Deus ressuscitar. Quando Deus ressuscita, a gente corre. Por que eu estou dizendo isso? Porque o corpo é o instrumento que Deus fez para que o ser humano se comunicasse. Quando nós perdemos a voz, nós temos dificuldade na comunicação, porque um membro do corpo está impedido de fazer isso. O que é que Deus faz com isso? Deus cria meios para que a gente se comunique. A gente usa outro órgão do corpo para que essa comunicação seja efetiva. E quanto mais membros a gente vai perdendo na comunicação, mas os esforços da medicina é fazer com que, no mínimo, esse corpo se comunique. Por isso que a tecnologia chega. As pessoas às vezes não têm como usar os gestos, não têm como usar a voz,
às vezes não tem como usar nenhuma atitude do corpo, a medicina está usando o cérebro, para que este cérebro possa se comunicar. Nós recebemos a comunicação e nós expressamos a comunicação. Foi o meio que Deus fez para que a raça humana interagisse. O que é que o William MacDonald está dizendo aqui? Deus usa o corpo humano como meio de comunicação, mas Deus usa a igreja dele para que ele se comunique ao mundo. Deus separa uma nação chamada Israel para que os povos conhecessem Deus através dessa nação. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Se o mundo não conhecer Deus através de nós, estamos com problemas para resolver. Então nós expressamos quem é Deus, a glória de Deus, os feitos de Deus. Nós sabemos que a criação por si só, como diz o salmista, expressa quem é Deus, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas não só isso proclama a glória de Deus. A igreja, ela existe para proclamar a glória de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a igreja, ela é comparada, existem várias metáforas que apontam para o que é de fato a igreja. Ora, as escrituras vai dizer para nós que Deus diz que esta igreja é uma família. Quantos textos bíblicos vão apontar para nós que a igreja, ela é uma família? Se nós pensarmos nessa metáfora que a igreja é uma família, toda família tem gente boa e gente ruim, ou não tem? Tem, gente. Toda família tem problema e tem solução, ou não tem? Tem. Toda família tem gente difícil, ou não tem? Tem. Aí eu pergunto para você, por que na igreja não pode ter gente difícil? Tem também. Tem gente complicada, tem gente difícil, mas tem gente boa. Na igreja tem gente boa. Se nós formos pegar a metáfora da família e enxergarmos que a igreja é essa família, nós podemos observar que tem gente tranquila, mas tem gente agitada. Tem criança calma e tem criança que corre o tempo todo, ou não é? Tem. Aí eu pergunto, por que você aguenta na sua família, mas não aguenta na igreja? A mesma criança que corre na sua casa, e às vezes corre aqui não pode, né? Mas lá, se nós somos uma família, a gente vai ter. E a família, ela é saudável na sua constituição quando ela tem crianças, adolescentes, jovens e adultos. Quando uma família perdeu já a parte de criança e só tem gente adulta e idosa, a conversa é outra, fica aí algo mais calmo. Mas quando chega uma criança, o que acontece com essa família? Retorna a alegria, retorna o prazer. Tem menino brincando, tem gente agitando, tem gente para a gente correr atrás e se preocupar. O clima da casa é outro, ou não é? E por que a gente quer expulsar as crianças da igreja? Por que a gente não tem paciência com os nossos adolescentes? Que põem um fone no ouvido e a gente diz assim, abaixa essa música aí. Não, mãe, está alto não. Como, gente, não está alto se a gente do lado de cá está ouvindo o som? Eu digo para os meus filhos, na época que eles eram adolescentes, falei, meu filho, em nome de Jesus, baixa esse fone. Pai, está alto não. Aí eles ainda tiram e quer que a gente escute. Olha aqui. Falei, olha só, eu estou ouvindo a música daqui. Isso no seu ouvido deve estar um estrondo. Mas eles, não está alto não, pai. Pode colocar, não está alto não. Então, que tipo de altura é para a cabeça deles, até hoje eu não sei. Agora tu imagina que esse adolescente está aqui. Você acha que o tipo de som que você ouve é o mesmo deles? E por que a gente não tem paciência? Por que a gente diz que é alto demais? Aí eu pergunto, vamos arrancar os nossos adolescentes da igreja? Vamos arrancar os jovens da nossa igreja? Que às vezes vêm com as calças rasgadas. Vem com as camisas todas doidas. E a gente olha assim, bota a mão na cabeça, olha para o nosso tempo e diz assim, meu Deus, para que isso? Que tipo de tênis é esse? Esse menino não tem pai não, não tem mãe não.
Você esqueceu qual era o seu tempo? A sua época de adolescente que usava aquelas calças com uma boca que parecia sino. É o seu tempo, é o outro tempo. E a gente não tem paciência. Mas a Bíblia diz que a igreja ela é uma família. E por que a gente não tem paciência aqui? Por que a gente é intransigente aqui? É impaciente aqui, quer expulsar todo mundo? Não, nós somos uma família. Ou não somos uma família? A Bíblia diz que nós somos uma família. Mas a Bíblia diz também que nós somos um exército. Nos compara como um exército, onde todos peguem a arma e vão lutar com um único propósito. E eu escuto muito por aí que o único exército que deixa seus soldados para trás é a igreja. É uma vergonha, né? Porque é norma do exército não deixar um soldado para trás. Quem é militar aqui sabe o que eu estou dizendo. Se alguém se feriu, vai lá, resgata este ferido, põe nos braços. Nem que você leve um tiro, seja alvejado, mas você precisa ir lá, trazer seu companheiro, colocar nas costas e levá-lo. Nem que seja um corpo, mas você precisa dar honra a esse que honrou o seu país. Nós somos comparados a um exército. Somos assim? A gente vai em busca de quem está se perdendo, de quem está esfriando na fé, de quem está indo embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ligou para alguém hoje? Sentiu falta de uma pessoa, ligou para ela: meu irmão, estou sentindo sua falta. Faz tempo que eu não te vejo. Eu olho para aquela poltronazinha, não vejo mais você. O que está acontecendo? Posso te ajudar? Nós fazemos isso como exército. Lutamos em prol dessa causa. A Bíblia vai dizer que nós somos comparados a uma noiva. A igreja de Cristo, ela é o que dele? A noiva dele. E aqui, irmãos, eu preciso abrir meu coração. Eu fico revoltado. Esse ano são 10 casamentos. Eu já fiz 6 dos 10. O noivo entra, ninguém presta atenção. Vocês sabiam que o noivo gasta dinheiro também? Vocês sabiam? Vocês sabiam que o noivo ele vai lá na loja, ele escolhe a roupa, e tem uma paleta de cor, meu irmão. Tem uma paleta de cor. Ele escolhe a roupa, ele arruma cabelo, ele vai no barbeiro. Você sabia que ele sofre a mesma tensão da menina? Ele sofre, ele fica nervoso, ele fica suando. Às vezes faltam palavras, tudo isso ele sofre. Entra sozinho. Com a mãe, ninguém olha para ele. Coitado, entra com qualquer tipo de música. Joga uma música para lá. Às vezes é a pior música do repertório. Ele entra. Os convidados não chegaram, todo mundo ainda, porque a noiva não chegou. Quem chegou? O noivo. Cara, todo alinhado, um sapato impecável, barba toda alinhada, meu irmão. Ninguém presta atenção. A noiva chegou. Há um desespero no ambiente. Pode perceber? Há um desespero no ambiente. O cerimonial corre. É aquela agonia. Todo mundo no fone, falando um com o outro. Chegou a noiva, chegou a noiva. Onde é que está o noivo? Lá na frente, assim, ó. E o cenário. E a noiva vai. Aí todo mundo corre lá para o carro. Vai fotografia, vai filmagem. E tem que filmar ela saindo do carro. O noivo está lá. E quando ela pisa, o que é que todo mundo faz? Chegou. Linda, impecável. O cara começa a chorar. Há um desespero, nem lenço dá para ele. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Quem for casar aqui, pelo amor de Deus, cerimonial, dá um pouquinho só de atenção para o coitado. Teve um dia, irmãos, que ele chorou tanto que eu peguei um papelzinho que estava, eu dei para ele: meu filho, toma, enxuga esse negócio aí, pelo menos para sair bonito na foto. Sabe por quê? Porque é esse tom. Ela se prepara, ela se adorna, ela fica bela. Mas tudo isso tem um ponto. Qual é o ponto? É ela se encontrar com quem? Por que o cerimonial não pensa nisso? Por que as pessoas não pensam? Por que a Bíblia diz que nós somos a noiva? Ele está esperando. A questão que está imbuída aqui, irmãos, é como nós iremos chegar.
Quais são os adornos? Qual é o prazer, a alegria, o nervosismo da gente chegar para se encontrar com Ele? Será que nós, como igreja, nos preparamos para nos encontrarmos com Ele? Porque Ele está aqui, amém? Nós nos preparamos para estarmos aqui hoje, ou a gente vem de qualquer jeito, tá pronto, vou para a igreja, nem o cabelo pinta, o pastor não precisa. Mas a gente não se arruma, não se prepara. Você vai para onde? Eu vou para a igreja, eu coloco qualquer roupa, qualquer sapato, qualquer chinelo e vou embora. Não, se prepare, você é a noiva, venha bonita, venha bonito, coloque o seu melhor traje. Eu digo para a igreja lá, gente, no mínimo, dia de ceia, vem bonito. Vai se encontrar com o noivo, coloque o seu melhor adorno, porque ele te aguarda, diz o texto. Mas, diz a palavra, que há uma metáfora, onde nós somos comparados ao corpo. E é o texto que nós acabamos de ler. E penso eu que essa tenha sido a melhor metáfora que o apóstolo Paulo usa. E ele usa essa metáfora em vários textos. Eu penso que o apóstolo Paulo gostava da metáfora do corpo. Ilustrar a igreja através do corpo. Mas por quê? A gente, ao entender porque o apóstolo Paulo usava muito a metáfora do corpo, é porque ela tem uma completude. Ela vai trazer para nós essa metáfora, de fato, descrevendo como que a igreja funciona e o que ela precisa ser. Agora, por que que o apóstolo Paulo traz no capítulo 12 a metáfora do corpo? Se a gente pega o capítulo 11, dos versos de 1 até 11, a gente vai perceber, irmãos, como é que o apóstolo Paulo trata as confusões, os problemas que estavam existindo na igreja de Corinto. Desde o capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vem batendo nessa igreja, vem tratando dessa igreja, vem falando para essa igreja que essa igreja não deveria ter partidos, que essa igreja não deveria ter grupinhos, que essa igreja não deveria viver separada de si, mas ser una, ter um único fim, um único propósito. Antes de falar da ceia, lá no verso 23 do capítulo 11, para você entender, o apóstolo Paulo estava tratando de um problema antes da ceia. A igreja de Corinto tinha uma questão muito boa. Eles faziam o quê? Todo dia de ceia era um dia de festa, era um tempo de comunhão. Então, o que nós chamamos aqui hoje de junta-panela, alguém aqui já fez junta-panela? Não é bom? Vamos se reunir? Vamos, tu leva o quê? Eu levo o arroz, eu levo o feijão, eu levo a carne, eu levo isso, eu levo aquilo. Junta a panela e todo mundo faz aquele almoço gostoso, ou aquela janta gostosa. A igreja de Corinto fazia esse que nós chamamos de junta-panela. Eles faziam uma ceia antes. Eles celebravam e depois se ministrava o sacramento para eles. O problema era que nesse junta-panela, para a gente entender o contexto, aqueles que levavam o filé mignon, a lasanha, o caviar, não partilhava com quem levava farofa, com quem levava o arroz branco. Não partilhava. Eles se separavam, comiam as melhores comidas e aqueles que se virassem com aquele tipo de comida. O apóstolo Paulo chega dizendo, isso é corpo? Isso é correto? Não é o corpo de Cristo? Nós não somos uma só igreja? Por que isso existe entre vocês? E vocês fazem isso e depois vão participar da ceia, como se vocês fossem um só corpo em Cristo Jesus? Aqui vocês são partidos e aqui vocês querem ser um só corpo? Não, está errado. Aí ele vai dizer, o que eu aprendi, eu também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse. E aí ele começa as instruções do que é o sacramento. Mas antes ele bate. Após terminar o sacramento, explicar o sacramento e ministrar o sacramento, eu penso que o apóstolo Paulo estava furioso. Porque ele começa o capítulo 12, apontando para uma metáfora
e provocando o pensamento da igreja de Corinto, dizendo: nós somos um corpo. Veja, nós trabalhamos de maneira muito diferente um do outro, mas nós somos unidos, somos um instrumento. Mas havia um problema muito maior do que esses partidarismos dentro da igreja de Corinto. Ela sobrepõe alguns dons espirituais, né? Quem falava línguas, ou quem dava suas profecias, se achavam melhores do que outros. E eles começavam a colocar um tipo de dom acima de outros dons. E o apóstolo Paulo vem repreendendo isso na igreja, e vai fazer esse comparativo justamente quando ele vai tratar no capítulo 12, com a metáfora, a figura do corpo. É diante desse contexto que nós estamos no nosso texto. Por que ele fala isso? Por que ele traz a metáfora do corpo? Por que ele diz que nós, juntos, como um, somos melhores do que separados? Somos mais fortes do que separados. Somos mais coesos do que separados. De que maneira isso pode acontecer na vida da igreja e na nossa vida? A primeira lição que nós tiramos aqui é a seguinte: o apóstolo Paulo vai trazer para nós que a igreja de Corinto e a igreja 12 precisa ter unidade na diversidade. Se você olhar os versos de 12 a 14 do capítulo 12, leia novamente, abre o texto. O texto vai dizer assim para nós: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Veja, irmãos, o apóstolo chama a atenção dos crentes de Corinto para que eles entendessem que o corpo é uno e não partilhado. Sua principal característica é a unidade, para que essa engrenagem funcione muito bem. Todos os que creem em Cristo são um em Cristo, fazem parte do mesmo corpo de Cristo, fazem parte da mesma família de Cristo. É uma única noiva, para que o noivo Cristo a receba. É um único rebanho, não vários rebanhos. Essa unidade não é organizacional, irmãos. Ela não é denominacional, não é placa de igreja, mas ela é espiritual. É um só em Cristo Jesus. Amém? Diante disso, irmãos, nós precisamos aplicar esse princípio para nós. O que é que ele quis dizer aqui? Veja, nós temos vários dons dentro da igreja. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nós precisamos ter unidade na diversidade. Aqui, irmãos, nem todo mundo faz a mesma coisa, correto? Teve um irmão, me permita usar a sua ilustração, meu irmão? Você de camisa vermelha, posso? Enquanto eu cantava aqui, eu disse o seguinte: irmãos, lá no céu, nós seremos um único coro, um único coral, aonde ninguém vai estar desafinado. Quando eu sentei ali, ele disse: glória a Deus, pastor, eu me senti tão bem agora, porque lá no céu eu não vou ser desafinado. Não é boa? É boa. Tem gente aqui que sabe cantar e tem gente aqui que não sabe cantar. Não é verdade? Vamos fazer o seguinte: se eu montar uma banda aqui, deixa eu pegar, eu vou botar o irmão para cantar, vou colocar um para tocar bateria, trocar o baixo, a guitarra, o teclado. Gente que nunca mexeu com instrumento, o que é que vai sair aqui? Primeira coisa, você vai levantar e vai embora. Vai dizer assim: que falta de organização.
Irmãos, com toda sinceridade, eu me chateio quando alguém que não sabe fazer, vem fazer. Não é sua área. Mas a gente tem um lema dizendo assim, é para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus não, meu irmão. Deus não aceita qualquer coisa. É diferente de você sentado na poltrona, cantando, e eu te dou um microfone. A sua voz vai sobrepor a de toda a igreja. No mínimo, dos mínimos, você precisa ser refinado. Técnica, a gente estuda. Ninguém nasce com técnica. Técnica tem que estudar. O que você precisa nascer é com dom. Você precisa ser afinado. E você vai aperfeiçoar a sua afinação. Você vai estudar, vai aprender técnica. Ou não é verdade? Vai aprender a colocar direitinho a respiração, para que você melhore o seu dom, o seu talento. Mas vamos botar todo mundo desafinado aqui? Convida um visitante. Com o ministério de louvor, todo mundo desafinado. O menino sabe botar uma nota. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. É assim que funciona? Não. Todo mundo sabe cantar na igreja? Afinado para estar aqui à frente? Não, é diferente do louvor congregacional. Meu irmão, abra a tua boca, rasga aí. Diferente de eu pegar um microfone e colocar para você aqui. Pastor, mas eu não sei cantar. Tem uma dica boa para você. Tem coral aqui? Vai para o coral, porque lá você aprende. Você aprende a respeitar o outro. Você aprende a saber seu limite, a entender todas as técnicas. Lá você vai ser curado. Agora, se você não quiser, fica no banco. Não vem atrapalhar a vida de ninguém, não. Isso aqui é sério, irmãos. Todo mundo sabe tocar? Não. Todo mundo sabe pregar? Não. Todo mundo sabe cozinhar? Não. Me chama para eu fazer uma boa comida para você? Pode me chamar. Agora, usa de misericórdia com a minha vida. Eu brinco com a minha esposa assim, quando ela diz assim, você precisa cozinhar. Eu disse assim, você quer que eu faça tudo dentro de casa? Porque se eu for aprender a cozinhar, você não vai fazer mais nada. Ela começa a rir. Não é minha área. Não é. Eu já tentei, irmãos. Eu já tentei. E é o maior sacrifício da minha vida. Eu faço quando ela não está, quando não tenho o que fazer. Aí eu faço. Para mim. Porque eu me aguento. Porque se eu vou fazer para outro, não vai dar certo. Tem gente que tem mãos de fada para cozinhar. Tem gente que tem talentos impressionantes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Na diversidade de dons, onde um serve, onde um faz a limpeza, onde o outro cozinha, onde o outro aconselha, onde o outro lidera, onde o outro sabe cantar, onde o outro sabe tocar, onde o outro sabe administrar, nessa diversidade nós somos porque nós juntamos todos os dons com um único propósito: edificação da igreja. É a igreja que está sendo edificada. Você já imaginou se aqui tivesse só cantores? Não tivesse um instrumentista, ou não tivesse ninguém que pudesse liderar, ou não tivesse ninguém que pudesse aconselhar, ou não tivesse ninguém para ser um presbítero, um diácono, uma líder de uma sociedade, um líder. Se não tivesse esse tipo de gente, a igreja é só música? Não. A igreja é só adolescente? Não. É só jovem? Não. É só criança? Não. A igreja tem diversidade. Mas na nossa diversidade, diz o apóstolo, nós precisamos ser com um único propósito: que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, para a glória dele. Nós precisamos aplicar. Somos diferentes. Nós confessamos, diz o apóstolo, o mesmo Senhor. Versos de 1 a 3 do capítulo 12. Ele diz, nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, versos de 4 a 6, ministramos no mesmo corpo, versos de 7 a 11, experimentamos o mesmo batismo. Aqui o que o pastor André fez, é um único batismo, um único Senhor, um único Deus, um único corpo com diversos dons.
não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãos, nós enfrentamos um problema muito sério lá na IP Macaé. Nós reformulamos a nossa escola bíblica dominical. Nós fazemos o seguinte, para vocês entenderem. Nós temos a nossa EBD de 9h30 a 11h. Toda a parte de doutrina da igreja a gente focou maciçamente na escola bíblica dominical. Nós não temos cultos ao longo da semana. Nós funcionamos com os grupos de comunhão. Por isso que a cada 2 meses eu paro os grupos e faço uma semana intensiva de oração e termino com uma vigília. Antes nós tínhamos 20, 30... Quando dava 50, nós festejávamos no culto de oração e no culto de doutrina. Para uma igreja de membros comungantes, 690, 600 e pouco, imagina. Juntando criança e adulto, dá 800 e tanto. Quando nós paramos para focar nos grupos de comunhão e fazermos essa semana de oração, eu tenho por dia na semana de oração 250, 180, 300 pessoas. Por dia. A semana toda e fecho com uma vigília. Se eu juntar os cultos de oração que eu tinha, não chega a metade desse grupo de pessoas que eu tenho. Então, diante disso, nós precisávamos ter uma doutrina. Somos uma igreja que preza pela doutrina. O que foi que nós fizemos? Vamos focar na escola bíblica dominical. O maior tempo é dedicado à doutrina na escola bíblica dominical. Então nós programamos um programa de ensino. Hoje nós temos 8 módulos sendo aplicados na escola bíblica dominical. Foi o que eu fiz. Identifiquei quem eram os cabeças que poderiam ensinar. Vamos treinar. Lá eu tenho mulher, lá eu tenho um homem, gente boa. Boa de leitura, boa de doutrina. Não tem aquele jovem, aquele homem que gosta de ler, que gosta de ensinar. Você vai ser professor. Vamos usar o seu dom e talento. Então nós pegamos este grupo, treinamos esse grupo e começamos. Fechamos o 4º semestre de um curso de 4 anos, 8 semestres. Fechamos o 4º semestre, começamos o 5º semestre agora em agosto. E dedicamos todos os nossos esforços à escola bíblica dominical. O que acontece? 9h30 as crianças vão para o templo e tem um culto para elas. E aí, irmãos, a gente motivou a igreja. A gente precisa de colaboradores para o culto, gestores desse culto. A gente já começa a trazer as crianças que tocam para esse culto. Elas mesmas começam a fazer o louvor delas. Gente para bateria. Aí, o que a igreja faz? Investe em aula para essa criança. Tocar bateria. Lá nós temos 2 boas escolas de música. A igreja investe nessas crianças. Descobriu o talento? Vamos investir. Então elas tocam para elas, ministram louvor. Lógico que tem 2 adultos tomando conta, ensaiam com eles, mas a gente já começa a provocar os talentos. 10 horas, essas crianças vão para as suas salas e ficam até 11, tendo um programa de curso que nós montamos para eles também. Enquanto a igreja está de 9h30 até 11, tendo aula de doutrina nas suas salas. Todo mundo se junta 11 horas para o culto. As crianças vão para os ensaios, que sempre tem cantata do Dia das Mães, Pais, Páscoa e tudo. As crianças vão, aproveitam esse tempo e a igreja vai. Mas teve um dia que quando nós fizemos o apelo, a gente precisa de gente. Um monte de gente começou a dar um nome. Umas 3 pessoas chegaram para mim e disseram o seguinte: pastor, eu não gosto de criança, mas eu queria ajudar. Com muito amor, com muito jeito. Eu olhei para essa pessoa e disse assim: você não serve para o MINC, para o Ministério Infantil da igreja. Que é isso, pastor? Serve não, meu irmão. Era, por quê, pastor? Eu vou colocar você para trabalhar em um setor que você não gosta, você não tem paciência. Primeira hora que uma criança te fizer uma raiva, o que é que você vai fazer com ela? Vá para onde Deus dotou você. O que é que você gosta? Sabe o que ela disse para mim? Pastor, na verdade eu queria trabalhar com idosos. Falei, nós temos um ministério.
vá para lá. Irmãos, essa pessoa tem sido uma bênção lá com os idosos. Se fosse com a criança, estava me dando dor de cabeça. Unidade na diversidade. Ela precisava descobrir o lugar dela dentro da igreja. Às vezes você está num ministério onde não é para você estar. E você não vai ser bênção lá, e esse ministério não vai ser bênção para você. Deus não colocou nenhum inútil na casa dele. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa. Mas você precisa descobrir hoje qual o seu dom, qual o seu talento, e servir. Servir em paz, dedicar seus dias ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja precisa ter unidade na diversidade. Descobrir aqui os dons e talentos, e a gente começar. Você vai colocar uma pessoa antipática para receber os membros? Coloca uma pessoa simpática, uma pessoa que sabe receber, que o sorriso já é fácil. Não é verdade? Unidade na diversidade. Nós temos diversidades aqui, irmãos, de temperamento, de atitude, de visão. Uns gostam de uma música mais assim, outros gostam de música mais daquele jeito. Uns gostam de um ritmo assim, outros gostam de um ritmo de outro jeito. Não é verdade? Lá na igreja nós temos 5 bandas. Se você observar, cada uma tem um estilo. E o pessoal diz assim, pastor, diz, deixa, porque na igreja uns gostam de worship, outros gostam de uma cadência melhor, outros gostam de... Vamos colocar, mas a gente precisa ter um único propósito. Vamos juntar esse povo para quê? Para glorificar a quem? Então o apóstolo Paulo começa dizendo, ei Corinto, aqui tem gente que ora em língua, aqui tem gente que profecia, aqui tem gente que faz isso, aqui tem gente que faz aquilo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, qual o propósito disso? É glorificar a Deus ou a si próprio? Então a 12 tem diversidade, e é bom que tenha diversidade. É bom que aqui tenha criança, o jovem, o adulto, o idoso. É bom que aqui tenha todas as classes, porque sabe o que a Bíblia diz? O maduro cuida daquele que precisa de maturidade. Quem é que vai aconselhar aquela jovem, aquele menino, aquela menina? Quem é que vai aconselhar? Você, meu irmão, que já tem experiência. Você vai puxar ele no canto com muito amor, vai dizer assim, olha, eu já vivi tanta coisa. Não é por aí, vai por aqui. Caminha por aqui. E ao mesmo tempo, jovem, adolescente, tenham paciência com quem não tem mais ouvido para ouvir o que você escuta. Paciência com aquele que tem muita experiência de vida, que já passou por tanta coisa. Paciência, ouve eles, escuta os conselhos, caminha junto. Isso é igreja. Unidade na diversidade. É bom que a gente tenha diversidade, mas se não tiver unidade, a gente tem um problema. A segunda lição que a gente aprende aqui, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja que a gente precisa ter individualidade e não individualismo. Individualidade é diferente de individualismo. Se você pegar a partir do verso 15, olha como o apóstolo Paulo vai tratar o corpo. Ele vai dizer assim, se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Eu quero dizer para você que a Bíblia apoia a individualidade, mas rejeita o individualismo. E este último fenômeno é uma perversão da vocação em Cristo Jesus. É uma praga, irmãos, dentro da igreja. É uma praga dentro da igreja. Isso prejudica a igreja.
Isso não é bom quando os membros são individualistas. Eu quero caracterizar aqui para você entender o que é que eu estou falando. Individualidade é a característica que distingue uma pessoa da outra. Um é moreno, o outro não. Um tem cabelo igual eu, outros não, como o pastor Andrew. Uns são mais fortes, outros não. São características individuais. E a gente aponta essas características, não é verdade? Quem é aquela pessoa? Ela é mais calma, mais comedida. Não, ela é mais agitada. Fala muito. Cuidado, fala demais. Nós estamos falando uma característica da pessoa. Sendo boa ou ruim, mas nós não estamos apontando. Aquela pessoa que tem um cabelão grande, usa óculos. Gosta de se vestir assim. Nós somos diferentes aqui, irmãos. Uns gostam do grupo candeeiro, né, pastor? Que já vem tudo de candeeiro ali. Ó. Outros não. São características que vão distinguir a gente, vai separar a gente. E isso é bom. Isso é legal, isso faz parte da composição do ser humano. Isso, inclusive, valoriza a existência da raça humana. Mas o problema aqui, irmãos, é quando nós começamos a olhar só para nós. Nós precisamos ter individualidade e não individualismo. Paulo fala das diversas funções. Cada membro tem sua função, sua peculiaridade. Cada membro é específico em sua função. E ele vai ilustrar isso, mostrando que cada um é um, mas tem a sua importância. Olho é olho, pé é pé, mão é mão. Mas arranca os olhos do corpo, arranca as mãos do corpo, arranca os pés do corpo, e você vai ver o problema que vai acontecer no corpo. Olho tem que ser olho, mão tem que ser mão, pé tem que ser pé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o que é que ele diz? O olho não é mais importante do que o pé. O dedo não é mais importante do que os ossos. Cada um tem a sua particularidade, mas é importante no funcionamento da engrenagem chamada corpo. É isso aqui que a gente precisa aprender. Nós não podemos pensar diferente disso. A gente precisa entender que somos um só, apesar das nossas características. Assim como o corpo precisa das diversas funções, nós também, como membro desse corpo, precisamos das diversas funções. Como músico, eu ilustro muito a parte da música, porque para a gente fazer uma harmonia, a gente precisa juntar outro instrumento. E quando a gente junta cada um, aonde nenhum sobrepõe ao outro, a gente vê doçura na música. Mas quando um instrumento começa a sobressair os outros, a gente percebe que aquele instrumento quer ser maior do que a música. Assim é na igreja de Cristo. Isso não pode acontecer. Aqui a gente tem um problema. Sabe qual é o problema? É que o meu ministério é o melhor. É o maior. É o mais importante. Todos os ministérios, todas as sociedades, todos os segmentos são iguais dentro da igreja. Não há uma sociedade, um ministério maior do que o outro. São todos iguais, cada um na sua função. A SAF vai diretamente com as mulheres, os homens com o PH, a UPA com os adolescentes, a UMP com a mocidade, os ministérios de comunicação, de recepção, de acolhimento, cada um funcionando. Vamos tirar eles com as suas características, você vai ver que vai ficar um vazio. O problema é que quando nós começamos a sobrepor um ministério desse, sobrepor uma sociedade dessa, colocá-lo num patamar de superioridade, e os outros estão lá embaixo. Isso não é igreja. Não é igreja. Nós não somos individuais. Nós temos cada um a nossa característica. E por que a gente não entende o outro diante da sua característica? Por que a gente não sabe conversar com o outro diante da sua característica? A terceira lição que a gente aprende aqui no texto
O apóstolo Paulo vai dizer assim: por que a gente não dá dignidade aos não decorosos? Versos 23 e 24, ele diz assim: os que não aparecem menos dignos no corpo, a estes damos o quê? Muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Olha aqui para mim. Qual é a parte do corpo que você mais cuida? Faz um check-up aí em você. Qual é a parte do corpo que você mais zela? É o que mais aparece em você, é o quê? Seu rosto. Esse você dá especial honra. Apareceu uma ruga. O espelho é maldito com a gente. A gente olha para ele, a gente foge dele. Quando eu vou dar uma palestra para casais, eu sempre digo o seguinte: eu me preocupo quando uma mulher não quer mais se olhar no espelho, porque ela perdeu o prazer nela mesma. Espelho para a mulher é um brinde para ela. Quando ela se olha, ela se enxerga, ela vai cuidar dela. Ah, pastor, é errado? Não, é o que mais aparece. Você se mostra através do seu rosto. Então você vai cuidar dele, você vai cuidar do seu cabelo o tempo todo. Você vai cuidar do seu rosto. A mulher vai passar uma boa maquiagem, dependendo do clima, da situação, não é não? Se a maquiagem ela vai puxar mais, ela vai puxar menos. O tipo de roupa que você vai usar, que tipo de maquiagem você vai linkar. Aí vem os adereços, não é não? Ó, o pastor entende. Você vai usar um adereço, esse adereço precisa combinar com a sua roupa, com o tipo de ocasião que você vai. Não é? Você vai para uma festa social, uma maquiagem diferente. Se a festa é durante o dia, não puxa tanto. Você vai lá, dá um tchan, ocasião bem legal, bem especial, um brinco, o batom, para não ser muito chamativo. Tudo isso identifica você. E você vai zelar por isso, porque as pessoas não vão olhar para outro aspecto de você. Se você vai com um sapato fechado, pouca atenção às unhas dos pés. Mas se você vai com uma sandália, um sapato aberto, cuida das unhas. Se você vai assinar algo, a unha da mão tem que estar impecável. Chama atenção. Quem cuida dos rins aqui? Quem se preocupa aqui? Eu vou para um casamento, eu preciso saber se os meus rins estão bons. Ó, mãe, eu vou para uma viagem, tá? Lá vai ter uma festa muito bonita. Eu quero saber como o meu fígado está. O fígado não é decoroso. Os rins não são decorosos. O estômago não é decoroso. Você já viu foto disso? O intestino da gente é feio. Você dá atenção a isso? Aparece só quando você começa a ter um problema. Igual eu. Nós não damos honra a quem não aparece. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tira um intestino seu, o que vai acontecer? Tira seu pulmão, o que vai acontecer com você? Arranca de você seu fígado. Arranca. Arranca de você sua vesícula. Você diz assim, mas eu consigo viver. Consegue, cheio de limitação. Como a gordura que tu comia antes, sem a vesícula, para fazer um filtro. Você já pensou que a gente não dá atenção a nenhum órgão que não é visível? A gente esconde. A gente não cuida, a gente não zela, mas a gente dá honra a quem aparece. A gente cuida. Gente, cosmético é caro.
Avon é caro. Outros produtos e outras marcas são caros. Vai comprar um negócio para tirar ruga para você ver o preço. É 100, 150, 300, 200. Um negocinho desse tamanho assim, ó. Mas a gente investe porque é o meu rosto. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está usando dessa metáfora para aplicar na igreja. Por que todo mundo só quer ser o que aparece? Por que ninguém quer limpar o chão? Ninguém vê. Não está a igreja cheia. Pelo contrário, para limpar o piso, a igreja tem que estar vazia. Quem que vai ver? Quem que quer vir para a reunião departamental, onde tem 5, 6, onde vai dobrar o joelho e orar? Não, a gente tem que ir para um culto. Por que ninguém quer tocar na departamental, no ministério? Por que ninguém quer ir na visita com um violãozinho? Não, eu quero aqui, todo mundo está vendo, está tendo filmagem. Quem aqui presta atenção nas irmãs e nos irmãos que dobram os joelhos e são colunas que sustentam essa igreja espiritualmente? Você sabe disso? Você já procurou saber? Dessas irmãs e irmãos que incansavelmente oram para o sustento dessa igreja, por vocês adolescentes e jovens. Vocês já procuraram saber quais são os homens e mulheres que intercedem pela vida de vocês? Vocês dão honra a essas pessoas que não aparecem? Mas que quando a gente vai olhar o rol de membros dessa igreja, foram essas pessoas que sustentaram esse trabalho aqui? Que talvez estejam cansados agora fisicamente, não tem mais condições, e a gente deixa de lado? A gente rejeita essas pessoas? Isso é corpo? Arranca essas pessoas, você arranca a história da igreja. E nós não prestamos atenção nisso. O apóstolo Paulo está dizendo: por que vocês querem dar honra a quem fala em profecia, quem fala em línguas? Vocês estão esquecendo que a igreja é um corpo. O que limpa, o que toca, o que canta, o que prega, o que organiza, o que dá aula a uma criança, a um adolescente, a um jovem, a um adulto, todos são importantes. Tirem essas pessoas para você ver o que é que vai sobrar da igreja. Mas não. Nós só falamos de quem aparece. Vocês sabiam que o pastor tem uma família? E vocês só olham para o pastor? Vocês sabiam que o pastor tem esposa e filhos? Arranca a esposa do pastor para você ver o que vai acontecer com ele? Arranca os filhos do pastor? Por que a igreja só cuida do pastor? Porque ele aparece. A esposa não aparece, gente. Pelo contrário, nem o nome dela a gente sabe. Quem é você? Esposa do pastor. Você sabe que o nome dela é Ananda? Você sabe que o nome dos filhos é Timóteo e Thomas? Vocês já procuraram saber as necessidades deles? Eles não aparecem. Mas arranca essa família dele para você ver o que vai acontecer. Arranca esse povo da igreja que deu sua vida para você ver o que vai acontecer. Muita gente aqui não aparece. Não são decorosos. Não é a função deles ser olho, ser boca, ser nariz. Não é. O que Paulo está dizendo aqui? Cuidem dos que aparecem, mas não esqueçam de dar honra em igual medida a quem não aparece. Arranca o conselho da igreja, que às vezes nem sobe aqui. Arranca esses homens do trabalho dessa igreja para você ver. Arranca quem administra essa igreja para você ver. Arranca quem pensa financeiramente para você ver. Vai, procura, honra esses homens. Que no momento mais difícil dessa igreja, seguraram a peteca e não deixaram o negócio desandar. Que puxaram a responsabilidade para suas costas e bateram assim, ó, bate em mim, mas não batem na igreja. Eles não aparecem. Nós precisamos dar honra a quem não aparece. Quando eu fiz seminário,
uma irmã. Ela é a avó de uma mulher chamada Jéssica. Vocês vão conhecer. Quando vocês ouvirem esse nome, vocês vão lembrar de mim. Ela me chamou quando eu fui fazer seminário. Ela disse: pastor, eu era seminarista na época, eu vou te ajudar durante o teu período de seminário, mas eu só posso te ajudar com R$5. Porque eu sou aposentado, eu ganho um pouco. E ela, irmãos, ela pegou um caderninho dela e ela abriu o caderninho e disse assim: eu pago isso, pago isso, pago isso, pago isso, mas eu vou poder te ajudar com R$5. Eu posso fazer isso. Irmãos, eu louvo a Deus por essa manhã, por essa irmã e pelos R$5. Como aquele R$5 me tirou de enrascada várias vezes. Você sabe o que eu fiz quando eu me formei? A Bíblia diz: dá honra a quem honra. Eu fui aquela mulher e honrei aquela mulher. Ninguém sabia dos R$5. O povo sabia daqueles que davam 100, 150, mas os R$5, até hoje, eu sou grato pelos R$5. Aquela irmã me ajudou a me formar com R$5. Tem gente que tem dinheiro aqui, que dá, mas tem gente que não tem, mas que dá. É a viúva pobre. Honre essas pessoas, dê dignidade a essas pessoas. Essas pessoas sustentam esse trabalho há 76 anos, não é isso? Glórias a Deus por isso. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa honrar os não decorosos. Você já fez placa para essas pessoas? Você já deu honra a essas pessoas? Você já chamou essas pessoas e falou a importância dessas pessoas? Olha, minha irmã, obrigado por suas orações. Olha, meu irmão, obrigado por sua dedicação. Talvez ninguém saiba que você existe aqui e faz o que você faz, mas nós queremos te honrar com relação a isso. Aí agora o apóstolo Paulo vai trazer o seguinte: para que este corpo funcione com tudo aquilo que nós falamos aqui, é preciso ter uma gestão. E ele vai trazer para nós essa gestão. Primeira coisa que ele aponta para nós é uma coordenação. Esse corpo precisa ser coordenado. Vocês concordam comigo? Ele vai dizer isso no verso 24, porque ele diz assim: mas os membros nobres não têm necessidade disso, contudo, o que acontece aqui? Deus coordenou o corpo. Deus junta tudo, olho, boca, nariz, cada um com a sua função, com a sua característica, organiza tudo aquilo ali e coordena tudo aquilo ali. Você já viu quando um adolescente começa a entrar na fase da adolescência, a gente é criança, começa a entrar na fase da adolescência, é um desmantelo em pessoa. Você já viu como é que um adolescente anda? O braço parece que não tem coordenação não, gente. É uns braços assim, ó, ele anda todo desse jeito. Você olha assim: te ergue, menino, fica de pé. Parece que está tudo descoordenado ali, ó. Parece que não tem organização, né? Parece que a perna chega primeiro, o braço parece que é maior do que as pernas, até o corpo ir se ajustando. E quem coordena isso? Deus. Imagina uma igreja sem uma coordenação. Todo mundo pensando diferente, cada um com a sua característica, cada um com seus dons. Imagina se não tivesse uma coordenação. Organiza tudo e põe em funcionamento. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: é Deus quem coordena e ninguém faz isso. É prerrogativa de quem? De Deus. E quando o apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo Paulo leva Cristo, Deus, para o nosso cérebro. Você sabia que o nosso cérebro é quem dá todos os comandos? E é uma rapidez absurda. Você piscou o olho agora, o cérebro te deu um comando. É impressionante. Às vezes vem um mosquito, a gente não vê o mosquito, os nossos olhos piscam e evitam com que o mosquito penetre. Quem enxergou isso?
Você sabia que a gente não vê com os olhos, a gente vê com o cérebro? Os olhos é uma lente. É uma lente, como uma máquina fotográfica. Existe uma lente, alguém precisa ir lá, enxergar e fazer a fotografia. Olha o foco. O cérebro é quem enxerga. Os olhos são a lente. Isso é impressionante. Então o cérebro coordena todo o corpo, dá todos os comandos. Por isso que quando o cérebro é afetado, parte do corpo, dependendo da região do cérebro, é afetada também. Então, o que é que eu quero dizer com isso, olhando para aquilo que o apóstolo Paulo trouxe? A igreja tem um único dono, e o nome dele é Jesus Cristo. A igreja não é de pastor, a igreja não é de conselho, a igreja não é de liderança nenhuma, a igreja é de Jesus Cristo. É Ele que coordena esse corpo, é Ele que manda nessa igreja, é Ele que diz quem vai fazer A, quem vai fazer B, quem vai fazer C. Nós somos coordenados por Cristo. No dia que o homem quer ser cérebro, bagunça o corpo. No dia que qualquer tipo de ministério, sociedade, liderança ou participantes querem ser o cérebro, bagunça o corpo, porque o corpo tem dono, Jesus Cristo. Por isso que o texto está dizendo, Deus coordena esse corpo, não são vocês, é Deus. Esse trabalho nunca parou e nunca vai parar, porque o dono dela é Jesus. Passe quem passar por aqui, venha quem vier, Jesus Cristo é o dono desse povo, porque foi Ele que estabeleceu essa igreja, e sendo Ele que estabeleceu essa igreja, ninguém, em hipótese alguma, vai fazer parar esse povo. Amém? Segundo, primeiro, esse corpo precisa ter o quê? Coordenação. Segundo, esse corpo precisa ter cooperação. Verso 25 diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Irmãos, isso aqui é sério. Aonde o cristianismo se desenvolve frio na relação um com o outro, de cuidado. É aquilo que nós ministramos ontem à noite. Você precisa ser um cooperador, irmãos, um do outro. Você precisa fazer sua parte. Você precisa cooperar para que esse corpo aqui funcione. Você não pode ficar sentado no banco sem fazer nada, não. Você precisa cooperar. Você precisa agir. Desperta tu que dormes. Deus não te chamou para você esquentar banco, não. Deus te chamou para você cooperar. Deus te chamou para você trabalhar. Deus te chamou para você agir, meu irmão. Você não pode ficar parado. Você precisa pegar a vassoura, você precisa pegar o balde, você precisa pegar o pano, você precisa dobrar o joelho, você precisa cantar, você precisa tocar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa evangelizar, dar suporte às congregações, dar suporte ao teu pastor, coopere com essa obra, seja útil, faça a diferença. Não pense que você está aqui apenas para ouvir e ir embora sem fazer nada, não. Pelo contrário, cooperem um com o outro. Tenha disposição de fazer. Porque se você engordar espiritualmente, você vai se transformar em um obeso espiritual. E toda obesidade é doença. Você vai chegar a um patamar só de criticar. Critica, 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 critica e nada faz. Um dia no gabinete pastoral, o pastor que eu era auxiliar dele, entrou uma irmã na igreja, marcou um gabinete. Irmãos, não tem aqueles gabinetes difíceis? Esse foi um. E o pastor pediu para eu ser testemunha. Eu disse, então, se o pastor pede para eu ser testemunha, o negócio não vai ser bom. Ela criticou tudo. Enquanto ela criticava, tinha um quadro, o pastor ia escrevendo cada crítica dela. Ah, porque precisa fazer isso. Aí ele ia lá, precisa se fazer isso. E ele foi escrevendo. Irmãos, não teve espaço mais no quadro. O pastor pediu para ela parar. Minha irmã, não tem mais espaço aqui mais não. Aí ela, então estou satisfeita, pastor. Ele disse, não, agora você vai me ouvir. Ele escreveu de canetinha azul. Ele pegou uma vermelha e disse o seguinte, a irmã vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Começou a quicar tudo que ela tinha dito. Ela disse, não, pastor. Ele disse, não. Aí ele pegou um apagador e começou a apagar.
Então, minha irmã, pode ir embora, a gente não vai fazer nada disso aqui não. A irmã chega, critica e não quer fazer nada. Quem critica tem que ser a primeira pessoa a fazer. Então pare de ser um crítico, coopere, colabore, faça. Viu que o chão está sujo? Limpa. Viu que está precisando animar a SAF? Vá lá e anime. Viu que está precisando dar uma aula? Dê a aula. Faça a diferença, coopere, pare de criticar, trabalhe mais. Trabalhe mais, faça mais, haja mais. Pergunta, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Não joga o pepino para o outro. Faz, coopere, coordena, ajuda o pastoreio dessa igreja. Faça a diferença em nome de Jesus, amém? A gente precisa buscar isso. O propósito do dom, irmãos, é para ajudar o outro. Eu estava em um ensaio. O guitarrista, irmãos, ele ensaiava olhando para a parede. Eu participei de um ensaio, participei do segundo ensaio, e aquilo foi me dando uma angústia, né? Eu falei assim, esse rapaz tem problema. Tem problema. Ou é TDAH, ou é autista, tem problema. Ele não interage com ninguém. Aí eu fui, chamei a esposa dele e perguntei, minha irmã, o seu esposo tem laudo? Esse laudo de quê, pastor? Não, minha irmã, o seu esposo, ou ele tem TDAH, ou ele é autista, tem alguma coisa aí esquisita. Ela, mas por quê, pastor? Ele só ensaia olhando para a parede. Aí a irmã disse assim, conversa com ele, pastor. Eu disse, eu vou. Marquei uma conversa com ele. Disse, meu irmão, eu estou me preocupando com você. Isso que é, pastor? Tá, tem quase 10 pessoas ali no ambiente e você só toca olhando para a parede. Você sabe qual foi a resposta dele para mim? Ah, pastor, eu tiro as notas da música, os caras chegam sem tirar a nota da música e quer olhar na minha guitarra, as notas, eu viro para a parede. Pastor, aqui não tem ninguém assim não, né? Ainda bem que o pastor saiu. Tem não, né? Ó, irmão, se alguém virar para a parede, não é porque não quer ver nota não, viu? Não é isso não. Irmãos, eu fiquei revoltado. Eu disse, como é a história? Você vira para a parede, para ninguém olhar para o braço da tua guitarra, para não ver a nota. Meu irmão, que isso, cara? Somos um corpo. Eu disse assim, vamos instruir todo mundo a ter o mesmo esforço que você, mas sai do pedestal, meu irmão. Ensina quem precisa. Talvez não tenha a mesma técnica que você tem, o mesmo ouvido que você tem. Sai do pedestal, que ele cresça e eu diminua, meu irmão. Aqui nenhum é maior do que o outro, nós somos todos iguais. Agora o teu esforço provoca o outro ter. É isso que a gente precisa. Mas não virar para a parede para que ninguém aprenda uma nota, que é isso? Eu falei para ele, meu irmão, eu trabalho, eu me esforço. Você sabe que hora eu escuto a música? Eu escuto a música de madrugada, meu irmão. Mas eu tiro, eu chego, então o pastor chega. E os outros? Eu disse, meu irmão, que tanto rancor é esse no teu coração? Aquele lá que toca o contrabaixo está aprendendo agora, tem paciência com ele. Chama ele para perto, instrui esse menino, mas não espanta ele. Às vezes a gente não coopera, irmãos, não colabora. A gente quer que tudo seja do nosso jeito, e igreja não é assim. Igreja não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. A glória é para Ele, não para a gente. Eu espero que vocês sejam colaboradores desse ministério. Eu quero ouvir boas respostas, assim, é um povo que trabalha, é um povo que faz a diferença, é um povo inchada e não pá. Você sabe qual é essa metáfora? O que é que a pá faz? Você junta e joga, né? Talvez esteja gente pá aqui dizendo assim, fulano deveria estar aqui. Oh, essa palavra é para ela. Para você. Deus não quis que ela ouvisse agora, Deus quis que você ouvisse. Então seja inchada, puxe para você. Esquece quem não veio. Se quiser assistir, depois assiste. Mas Deus está falando com você. Coopere. Colabore.
em nome de Jesus. Terceiro, a gente precisa ter misericórdia. De que maneira? Que se um membro sofre, todos sofrem. E se um deles é honrado, com eles todos se alegram, se regozijam. Tenha misericórdia. Se um sofre, todos. Se um ganha honra, todos ganham uma honra. Se Deus abençoa essa igreja, todos são abençoados. Mas se Deus castiga essa igreja, todos são castigados. Use de misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a gente colocar o nosso coração na miséria do outro. Seja misericordioso. Seja longânimo. Tenha um pouquinho de paciência, gente. Deixa de ser tão impaciente. Tenha paciência. Mas por último, irmãos, olha o que é que a Bíblia diz. A gente precisa ter celebração. E se um deles é honrado, o que é que o texto diz? Com eles todos se alegram, regozijam-se. Você celebra com a conquista do outro, você festeja com a glória do outro, com a bênção do outro. Para que este corpo funcione bem, a gente precisa ter coordenação, cooperação, misericórdia e celebração. A gente precisa se alegrar. Irmãos, nós estamos em tempo de festa. A igreja celebrando 76 anos. Você não pode estar em um sepultamento. Hoje é tempo de alegria, tempo de celebração, pelas bênçãos, pelas conquistas. Deixa eu contar um testemunho para você, para a gente encerrar aqui, dentro disso que eu estou falando. Eu participei, irmãos, de um conselho. Há mais ou menos um mês atrás do meu episódio, esse irmão, presbítero da igreja, comprou um carro e uma linda casa. Me chamou para consagrar o carro e a casa, e nós fomos lá, fizemos uma festa. Levei o violão, cantei com eles, me alegrei com eles. Foi uma festa, irmão, que noite maravilhosa. Aquele irmão ficou em êxtase, feliz em ver tudo aquilo ali acontecer. Um mês depois, minha mãe, quando eu fazia seminário, no meu 3º ano, minha mãe faleceu, deixou uma casa, nós vendemos a casa e partilhamos a casa. O valor que ficou comigo, eu guardei, porque na minha cabeça, muita gente me ajudava financeiramente. E imagina eu, sendo sustentado pela igreja e por irmãos da igreja, apareço com um carro. De onde esse seminarista tirou dinheiro? Então a gente está dando dinheiro para ele comer e de repente ele aparece com um carro. Foi o que eu fiz. Peguei aquele valor, que foi pouco, coloquei numa poupança, esperei 1 ano e 3 meses, com aquele dinheirinho lá. Eu falei, quando eu for ordenado, tiver o meu primeiro salário, do meu dinheiro, eu vou comprar um transporte para mim, porque eu preciso. Eu já tinha meus 2 filhos, morava um pouco distante da igreja, e era muito ruim estar pegando um ônibus devido aos horários. Esperei tudo isso acontecer. 1 mês depois que eu consagrei a casa, abençoei a vida daquele irmão, eu cheguei ao conselho da igreja e disse assim, irmãos, expliquei todo o contexto para o conselho. Eu tenho um valor que minha mãe, expliquei, disse assim, eu preciso de um carro. Um diácono da igreja que mexia com transporte, disse, pastor, eu vou te ajudar. Irmãos, nós andamos, rolamos. Eu ficava encantado com um carro. Quando eu trazia para o diácono, ele dizia assim, compra não, pastor. Eu, mas por que, meu irmão? Está batido aqui. Que batido que nada, o carro está bonito. O homem passava o dedo, dizia onde tinha batido. Eu passava a mão, não descobria nada. Ele abriu o motor, está vendo isso aqui, pastor? Eu, o quê? Que coisa linda, que motor. Não, pastor, isso aqui vai ter problema. Eu disse, meu irmão, então não vou comprar carro nunca. Na época surgiu uma promoção na Chevrolet. Disse, pastor, o valor que o senhor tem de entrada vai dar para o senhor dar entrada e vai pagar menos num carro novo do que os carros que o senhor está procurando. Vamos comprar? Eu disse, vamos. Irmãos, quem foi atrás de um Corsinha, Deus estava dando na época um Corsa Classic novo, eu fiquei doido. Falei, esse, Deus abençoou, comprei o carro. Irmãos, eu cheguei com o carro chorando na minha casa, apresentei para a minha família, foi um chororô, nós oramos.
Eu fui na casa daquele irmão, apresentar o carro para ele, com um sorriso aqui. Quando eu desci do carro, ele olhou para mim e disse o seguinte: pastor, está esbanjando, né? Mal começou o ministério, aí ó. Eu disse: como é a história, meu irmão? Pastor tem que ralar, meu irmão. Pastor tem que estar andando a pé. O povo andava em lombo de cavalo. O senhor já está começando o ministério com um carro. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, viu, pastor? Se o senhor precisar de R$1 para um plano de saúde, eu vou votar contra. Entrei no meu carro chorando. Fui para minha casa. Chorar no colo da minha esposa. E dizer para ela: por que isso? Você consegue se alegrar com as bênçãos que Deus dá para os outros? Você festeja a honra que Deus está dando a outros? Você celebra o seu ministério se fortalecendo e o outro não? Você celebra a igreja se fortalecendo, Deus abençoando, Deus estendendo a mão, Deus derramando graça, Deus abrindo as portas? A gente precisa ter celebração. Então esse corpo vai funcionar quando a igreja entender que ela tem um dono, coordena esse corpo que é Jesus, quando todos cooperam, todos se pastoreiam. Por isso eu quero provocar aqui o pastor André. Tem um grupo de comunhão, onde um coopera no pastoreio do outro, provoca essa igreja a se pastorear. É isso que a gente precisa, um cuidando do outro, um zelando pelo outro, cuidando do órfão, cuidando da viúva, cuidando da grávida, cuidando do que teve bebê, cuidando. Ajude essas irmãs, ajude esses irmãos que às vezes trabalham no ministério e tem que parar porque não tem ninguém que sustenta o bebê. Colaborem, sejam parceiros um do outro aqui, pastoreiem, cuidem, zelem. A igreja é de Cristo, o Senhor confiou a nós essa missão e a gente precisa honrar essa missão com fidelidade, irmãos. Mas celebrem, festejem, glorifiquem ao Senhor quando Deus abençoar um irmão daqui dessa igreja. Porque Deus abençoando, essa bênção chega até você, meu irmão. Todos choram, mas todos se alegram. Eu quero fechar com o verso 27. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, como corpo de Cristo, a sermos uma igreja diferente. Amém, meus irmãos?